So tonight's meditation is a continuation. Então, a meditação de hoje à noite é uma continuação. The overarching theme continues to be the still point. Então, o tema geral continua sendo o ponto da quietude, And we find the still point through the micro meditation practice of joining aware of with aware. então a gente acha o ponto da quietude quando a gente faz essa micromeditação, que é o juntar o consciente com o consciente. So every moment of our waking day, it's possible to move out of the separate identity. Então, todo o nosso movimento durante o dia pode, pode ser da maneira que a gente não fique ligado nessa identidade separada. Last week we did aware of thinking and Sim. seeing. Thank you. Seeing and thinking. Então, na semana passada, a gente fez consciente do ver e do pensar. Today we're not going to be doing seeing, E hoje a gente não vai fazer o ver, but thinking will be a little bit involved. mas o pensar vai estar um pouco envolvido. I'd like to give credit where credit is due. Ele gostaria de dar um crédito devidamente. There is a series, an audio CD series by Rupert Spira. Tem uma série de CDs, né, áudio, do Rupert Spira. That audio set consists of a book and 3 CDs. Então, esse set de áudios, ele consiste num livro, I think there are 6 CDs. Oh, 6 CDs, you're right. E 6 CDs. And that's 24 meditations. E tem 24 meditações guiadas. Each meditation is between an hour and 2 hours. E cada meditação dá mais ou menos cada uma entre 1 a 2 horas. So the title of that series E o título dessa série de CDs is Transparent Body, Luminous World. é O Corpo Transparente e o Mundo Luminoso. The Tantric Yoga of Sensation and Perception. A yoga tântrica da sensação e da percepção. And we're utilizing that tantric yoga last time and this time. Então, a gente está usando dessa yoga tântrica da última vez e também dessa vez. So it's appropriate to give Rupert the credit for the foundation of what we're speaking about. Então, é apropriado a gente dar o crédito para o Rupert, porque foi a base para a gente fazer o que está fazendo. Over the years, Denise and I have probably listened to those 2 or 3 times. E durante os últimos anos, a gente já deve ter ouvido esses CDs umas 2 vezes. And to anyone that speaks English, I highly recommend it. E para qualquer um que fala inglês, ele altamente recomenda. Denise sent out a poem for this meditation. E hoje eu coloquei no grupo de meditação um poema para essa para a meditação de hoje. By Aldous Huxley. No, I put Blake. Oh, well, it's Aldous Huxley. No, I did another one. I think. Things are known and things are unknown. I didn't do this Oh, one. she did another one. Well, I'll read this one to you. Eu na verdade coloquei when we clean the perception, we see the world as infinite. When the
Oh, okay. Yeah. You did a different one. Yeah. Well, this is the one that I thought she sent out. E ele achou que eu mandei essa do Huxley. There are things known Tem coisas sabidas que a gente sabe, and there are things unknown. e tem coisas que não são sabidas. And in between those, and in between are the doors of perception. E entre essas coisas conhecidas e não conhecidas estão as portas da percepção. And for those of you who are old enough to know that Aldous Huxley, with his Doors of Perception, is how the musical group The Doors were named. E para vocês que são mais velhos, talvez vocês saibam que esse livro do Huxley, chamado de Doors of Perception, são as portas da percepção, foi daí que veio o nome do grupo musical The Doors, as portas. And tonight we're going to attempt to cleanse the doors of perception. E de noite a gente vai tentar limpar essas portas da percepção. I want to stress why accurate pointing is important. E ele quer salientar o porquê que é importante quando se aponta precisamente, By giving a metaphor. dando uma metáfora. So, if we tell you that the snow is orange, Então, se a gente fala para você que a neve é laranja, it's possible that the snow is white and we're wearing orange tinted glasses. pode ser, na verdade, que a neve é branca e a gente está usando uns óculos coloridos de laranja, as lentes coloridas. So, if our concepts are not accurate, Então, se os nossos conceitos não são precisos, we believe the illusion that the snow is orange. a gente acredita na ilusão que a neve é laranja. But if we have an accurate pointing, Mas se a gente aponta corretamente e precisamente, the accurate pointing would say there's white snow that appears orange. então o caminho, a direção precisa seria a neve é branca e foi colorida pelo óculos laranja. That's reality in our metaphor. Isso é a realidade na nossa metáfora. So we are attempting to use accurate words Então a gente tenta usar as palavras precisas, which are nonetheless inadequate, que mesmo elas tentando que elas sejam precisas, elas não são totalmente precisas, but they point to reality. mas elas apontam para a realidade. So with our eyes closed, Então, agora com seus olhos fechados, first we're going to think about our body. primeiro a gente vai pensar sobre o nosso corpo. Those thoughts may be accompanied with images. Então, os pensamentos podem estar acompanhados com imagem. Notice that the thoughts and the images are not your body. E aquilo que você estiver pensando ou imaginando sobre o seu corpo não é, na verdade, o seu corpo. So we will set aside the thoughts and images. Então, vamos colocar de lado os pensamentos e as imagens. The meditation that we're doing today is focusing on sensations, knowing.
Então, a meditação que a gente faz hoje, ela é focada nas sensações e no saber. And we focus on those because we have something entrenched. E a gente foca nisso porque a gente tem algum envolvimento com isso. What's entrenched is the feeling that we're a separate, temporary, located self. Então, o que está por baixo de tudo isso é que tem um sentimento que a gente é um self localizado e separado. So we're going to move beyond that feeling. Então, a gente vai além desse sentimento. With your eyes closed, you'll notice that your only experience of the body is a sensation. Então, com seus olhos fechados, você percebe que a única experiência que você tem do seu corpo é uma sensação. You've just been born. Então, imagina que você acabou de nascer. Your eyes are not open. Seus olhos ainda não abriram. You don't have a language, so there's no thoughts. Você ainda não tem a linguagem, então não há pensamentos. No experience, so there's no memory. Então não há experiências, então você não tem memórias. With that in mind, experience your head region. Então, com isso, sendo esse recém-nascido, experimenta aquilo que a gente chama da região da cabeça. Drop the word head. E agora, deixe de lado o, o rótulo cabeça. What we find O que a gente acha is a tingling, vibrating, amorphous mass of sensation. o que a gente encontra é uma vibração de uma sensação. No shape, amorphous. E é uma vibração amorfa, sem forma. Now imagine yourself to be a tiny particle of knowing swimming around in that sensation that thought calls ahead. Então, agora você imagina que você é uma partícula de conhecimento. Essa partícula que está observando essa região, ela começa a nadar nessa região. So you're exploring without thinking. Então você explora essa partícula que sabe, explora sem pensar. So swim around in that region. Então, nada nessa região. You'll find that the sensation is more dense in some areas and less dense in others. E aí você vai perceber, enquanto que você nada, que tem regiões que são mais densas e tem regiões que são menos densas. And this amorphous density E essas densidades sem forma is surrounded by empty space. elas são envoltas do espaço vazio. Drop the labels and swim through
the dense areas, the less dense areas, and the empty space. Então, coloque os rótulos de lado e nade entre as áreas menos densas, as áreas mais densas e o espaço vazio. Notice the border where you cross into empty space. E perceba se existe uma fronteira entre essa região e o espaço vazio. Swim in and out, all over the surface, looking for the border. Nade dentro e fora, por toda a superfície, e procura para ver se existe uma fronteira, um limite entre essa região e o espaço vazio. When we don't lay a thought or an image over it, we don't find a border. Quando a gente não superimpõe um pensamento, a gente não encontra essa fronteira. It's like walking from Sao Paulo to Rio de Janeiro. É que nem caminhar de São Paulo para o Rio de Janeiro And expecting to cross the border between the two states, e esperar em cruzar a linha da fronteira entre os dois estados, but there isn't a border. We don't find a border. mas quando você caminha não existe uma fronteira, você não encontra essa fronteira. The border is on the map, not on the ground. A borda, ela tá no mapa, mas ela não tá no terreno. The border is in the concept. A fronteira tá no conceito, It's in the thoughts and images, tá nos pensamentos e nas imagens, but not in our experience. mas não na nossa experiência. Since all we know is the experience of sensation, Então, tudo que a gente sabe é a experiência da sensação. we will be using the word sensation, not the word body. Então, a gente vai passar a usar a palavra sensação em vez da palavra corpo. So if you're in the space outside of the sensation, Então, se você está nadando no espaço fora dessa sensação, swim back into the sensation então nade de volta para dentro da sensação and move downwards e mova-se mais para baixo dessa região, to what thought would call neck, chest, and belly. para o que o pensamento chamaria de pescoço, peito e barriga. Swim around. Nade nessa região Just notice. e apenas observe. There are areas of greater density and areas of lesser density. Tem áreas de grande densidade e áreas de menores
densidade. Continue downward into the pelvic area and the legs. E continue para baixo, para a área da pelvis, das pernas. You're just a tiny bit of awareness Você é apenas uma pequena consciência, tiny particle of knowing, uma pequena partícula que conhece, swimming freely around the sensation. que nada livremente dentro e fora dessa sensação. And in the pelvis and legs, E na pelvis e nas pernas, we find something new, a gente encontra algo novo, something thought calls a chair. algo que o pensamento chama de cadeira. Once again, swim back and forth E de novo, você nada para dentro da sensação e para fora, para o lugar que é chamado de cadeira. this time from the sensation to the chair. Então, da sensação para a cadeira, Looking for the border. e aí procura onde é que seu corpo termina e a cadeira começa. Again, don't refer to thought. E de novo, não se refira ao pensamento Don't refer to images. e nem às imagens. You're a tiny particle of knowing, Você é uma pequena partícula que conhece, experiencing sensation only. que apenas experimenta as sensações. Weight is a sensation plus a thought. O peso é uma sensação junto com um pensamento. Drop the thought. Deixe de lado o pensamento. Stay with the sensation. Fique com a sensação. Hã? Simply different densities of Ape- sensation. apenas diferentes densidades da sensação. Now you, as the particle of pure knowing, Então você, como a partícula do puro conhecer, you begin to expand. você começa a expandir. You expand to the size of a walnut, Você se expande do tamanho de uma noz, to the size of an orange, você se expande para o tamanho de uma laranja,
to the size of a melon, e aí para o tamanho de melão, and you continue to expand until you become a field of knowing. e você continua se expandindo até se tornar um campo que conhece. You're expanding through the sensation, formerly called a body, Você vai se expandindo através das sensações que antes a gente chamou de corpo. through the chair, Você se expande através da cadeira into the space all around. para o espaço todo em volta de você. You, this knowing field, Você, esse campo que sabe, expands in every direction, se expande em todas as direções filling the room. e vai preenchendo a sala. Now you're too large to swim. Agora você está muito grande para nadar. You've become motionless, Você se torna sem movimento, still. parado. You begin to notice and feel Você começa a observar e a sentir that the sensation, which thought calls a body, que a sensação que o pensamento antes chamava de corpo is very slowly swimming around in you. que a sensação, na verdade, tá, Flow, que a sensação, na verdade, está vagarosamente nadando dentro desse campo de conhecimento que você é. it's flowing in you. A sensação flui em você. You are no longer flowing in it. Você não está mais fluindo na sensação. The sensation, which thought calls a body, A sensação que o corpo chama, que o pensamento chama de corpo, is like a current in the ocean, é como uma corrente no oceano, made only of water, que é feito apenas de água, flowing in this knowing. que flui nesse saber, nesse conhecer, Flowing in this knowing field. que flutua nesse campo de conhecimento. Made of this knowing field. E é feito desse campo de conhecimento, Known by this knowing field. é conhecido por esse campo de conhecimento, What thought calls a body o que o pensamento chama de corpo, is made out of you. é feito de você, The knowing field. esse campo vasto de conhecimento. It's one thing to think this, Uma coisa é pensar sobre isso it's another thing to feel it. e a outra é sentir isso. Now you, this aware field, Então, agora você, esse campo de conhecimento, this knowing field,
esse campo que sabe flows through the walls and does not find an obstruction there. flutua através das paredes e não encontra nada que possa obstruir esse fluxo. It flows out into empty space in all directions. Então, ele flui fora, para fora, em direção ao espaço vazio por todas as direções. It comes across something that thought calls sound. E aí chega, se depara com alguma coisa que o pensamento chama de som. All experience Toda a experiência is this dimensionless, é essa sem dimensão knowing vibrating within itself, que conhece e que vibra dentro de si mesma, modulating itself in the forms of e esse campo que se modula em thinking, formas como o pensar, feeling, o sentir, sensing, as sensações, perceiving, as percepções, but never being, becoming, or knowing mas nunca se tornando ou sendo anything other than itself. nada além de si mesmo. The absence of anything other than itself A ausência de qualquer coisa a não ser ele mesma, a não ser esse próprio espaço, is the experience of love or beauty. é a experiência de amor ou beleza. Thank you. Obrigada.